Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa aula 8. Nesta videoaula a gente vai falar sobre regime jurídico administrativo. Pessoal, este conceito é bem simples, então nem vou prolongar muito essa videoaula, beleza? Mas não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, não esqueça também de baixar o nosso material. O material, esse slide que você está vendo aqui, é totalmente gratuito. O link está na descrição do vídeo e você pode fazer o download. Lá no material, pessoal, eu boto sempre mais algumas informações para ficar bacana, beleza? Então vamos falar de regime jurídico administrativo. Vamos lá. Pessoal, antes de começarmos, volta aqui para mim. Então, pessoal, regime jurídico administrativo, o que é isso, né? A gente viu na nossa videoaula que a administração pública, ela é de direito público, entretanto, pessoal, ela pode também atuar no direito privado, né? Quando ela atua no direito privado, há uma relação de igualdade com o particular. A gente viu isso lá na nossa introdução, não é mesmo? Então, o que é regime jurídico administrativo? Bem simples. Quando a administração pública, ela age, ela atua de acordo com as regras de direito público. Pera aí, Alexandre. A administração pública é de direito público? Sim, ela é de direito público. Entretanto, ela pode, né, atuar também no direito privado. Não irá perder, né, a sua essência de direito público, né, pessoal? A gente sabe disso. Mas ela pode atuar no direito privado. Quando ela atua no direito público, ela está atuando sob o regime jurídico administrativo. Bem simples, né? Então, o que é regime jurídico administrativo? É quando a administração pública, que é de direito público, atua no ramo do direito público. Ela é de direito público, atua no ramo de direito público? Sim. Então isso é um regime jurídico administrativo. Mas qual é a vantagem? Aliás, existem algumas vantagens e algumas desvantagens em atuar, né, no ramo de direito público. A gente vai aprender isso agora. Então vou voltar lá para o slide que eu vou explicar direitinho aqui. Então, pessoal, como eu tinha dito, o regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo compõe-se do conjunto de prerrogativas e restrições da administração pública atuando pelas regras do direito público. A gente já aprendeu, né, do que se trata a administração pública, onde a gente vê a administração pública. Só que a administração pública, ela é o quê? Direito público. Certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo. O município. Município. Ela é direito público. Beleza. Só que, às vezes, ela pode atuar no direito privado. Só que é o seguinte, ela é direito público. Isto, ela é ponto final. Quando ela atua no ramo do direito público mesmo, ela tem algumas prerrogativas e ela tem algumas limitações, algumas restrições. É devido ao regime jurídico administrativo que a administração tem algumas prerrogativas que a gente vai chamar de poderes. Inclusive, a gente vai ter uma aula somente sobre poderes. Poderes e deveres da administração pública. Como também algumas restrições, limitações. Pessoal, essas prerrogativas, esses poderes, né? Como, por exemplo, o poder de polícia, que é o poder de fechar um estabelecimento, de aplicar uma sanção. Este poder decorre do quê? Do princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, o interesse público é mais importante que o interesse particular. Por este motivo, a administração pode se impor a um particular, né, devido ao interesse público. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma casa lá, vamos supor que tem uma rua que precisa ser expandida. Ou seja, o interesse de várias pessoas, né? Porque está engarrafando ali e simplesmente, né, o governo, depende de quem se trata, chega e me obriga a sair da minha casa, me pagando uma indenização, e eu sou obrigado a sair, ponto final. Tá? Então é um poder que a administração tem. Isso por quê? Porque o meu interesse é menor, né? O interesse de um particular não se compara ao interesse público. Beleza? Vai ajudar muito mais gente a aumentar a rua, por exemplo. Também tem, pessoal, algumas restrições, algumas limitações. Este princípio decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, volta para mim. O que significa esse princípio? A gente vai ter uma aula só de princípios, a gente vai aprender todos eles, inclusive. Pessoal, é o seguinte, a administração ela não pode fazer tudo. Ela só pode fazer o que está na lei.
Na verdade, ela só pode fazer e só pode deixar de fazer o que a lei permite, o que está na lei. Por isso, existe essa restrição, tá? E detalhe, né? O interesse é público, não é do administrador. Por exemplo, um prefeito, ele não pode fazer o que ele quer fazer. Ele tem que fazer o quê? O que é de interesse público. Por isso, né, ele sofre algumas limitações. A lei, exatamente, a lei define, né, quais são as limitações. Beleza? Agora, é só esse conhecimento que a gente tem que ter mesmo. Vamos continuar. Outro detalhe, pessoal, muito importante, é que não podemos confundir, né, regime jurídico administrativo é diferente de regime jurídico da administração, tá? Então é diferente do regime jurídico da administração. Não entendi, Alexandre. Parece ser igual, né, pessoal? Aqui, como se fosse amor materno, amor de mãe, né? Mas não é. Aqui não é assim, tá, pessoal? No português tem isso, né? Amor materno, amor de mãe, que é a mesma coisa. Aqui não. Regime jurídico administrativo, o que é? É uma administração pública, que é de direito público, isso aqui é óbvio, né? A administração pública é de direito público, né? Ela agindo conforme o direito público, ou seja, com prerrogativas e com algumas restrições. Então, a gente diz que a administração pública está sob o regime jurídico administrativo. Ela está atuando conforme o direito público, com todas as prerrogativas e com algumas limitações. Show! E o regime jurídico da administração? Na verdade, aqui não está nem se referindo à atuação. Regime jurídico significa como se fossem normas, leis. Aqui a gente está falando das leis que aplica-se à administração, né? Das normas, que são normas de direito público e normas de direito privado. Opa, não deu. Enfim, vamos lá. Regime jurídico administrativo. Pode vir com esse tracinho ou não. É o quê? É regime jurídico administrativo, como se fosse uma palavra só, significa que a administração pública está agindo conforme as regras do direito público, ou seja, com prerrogativas, podendo impor a um particular uma sanção, por exemplo, e com algumas restrições, algumas limitações, claro. Como, por exemplo, não pode comprar um bem assim do nada, tem que fazer uma licitação. Essa é uma restrição da administração pública. Já regime jurídico da administração, estou me referindo a normas, as normas que se aplicam à administração, que pode ser de direito privado ou público, né? São as leis no geral, tá, pessoal? Então aqui significa outra coisa. Regime jurídico da administração são leis que são aplicados aí à administração, que podem ser de direito público ou direito privado. Beleza? Vamos para o próximo slide, pessoal. Aqui a gente vai ter uma noção melhor, tá, dessas prerrogativas e dessas restrições. Pessoal, essas prerrogativas é devido ao princípio da supremacia do interesse público. A gente vai estudar sobre princípios, a gente vai pegar em detalhes sobre este princípio. Ou seja, o interesse público é maior do que o interesse de um particular. O interesse de todos é muito maior do que o interesse de uma pessoa só. Beleza? O interesse da coletividade é mais importante que os interesses, né, os interesses individuais. Esse poder é somente da administração e não dos particulares. É óbvio, né, pessoal? Quem tem esse poder? Somente a administração pública. A administração está em uma posição de superioridade, ou seja, relação vertical. Isto a gente já aprendeu. Um exemplo é a desapropriação, como por exemplo, precisa expandir uma rua. Ele não vai perguntar se você quer vender a sua casa. Ele vai impor. Você vai ter que obrigar a sair dali e ponto final. Depois, né, de ser ressarcido, claro. O poder de polícia, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente, que é o poder que a administração tem, uma vigilância sanitária tem, por exemplo, de fechar um estabelecimento. Essas são algumas prerrogativas, são alguns poderes da administração pública. Eu, como particular, não posso fechar um estabelecimento de alguém, né? E as restrições, Alexandre? Bem simples, ó. Então, da mesma forma, pessoal, atuando no direito público. Sempre, beleza? As restrições vêm aí do princípio da indisponibilidade do interesse público. Isso significa o seguinte, a gente vai aprender em detalhes sobre isso um pouquinho mais à frente. Significa que o interesse tem que ser público
ele é indisponível para o administrador. O administrador ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que fazer o que é de interesse público. Então, ó, o agente público, aquele que administra, não é dono dos interesses que ele defende. Vamos botar aqui o agente público, vamos dar um exemplo? Prefeito, por exemplo. Por isso, o agente não pode dispor desses interesses, ou seja, fazer o que ele quiser. Ele não pode, ele tem que fazer o que, né? E, ó, ele não pode dispor, fazer o que ele quiser, poder usar para interesse próprio, também não pode recusar usá-lo. Ou seja, ele tem que atuar conforme o interesse público, ponto final. Não pode nem deixar de fazer e também não pode desviar, né, o interesse. Os agentes, na sua função administrativa, são obrigados a agir conforme determina a lei. Isto também é uma limitação. Então, por exemplo, o prefeito ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que fazer conforme está na lei. Eu quero baixar um decreto, então tem que ser conforme está na lei. Um exemplo, né, dessas limitações é a licitação. Ou seja, o prefeito, se quiser trocar os computadores da prefeitura, ele não pode simplesmente ir na lojinha de computador e comprar. Ele tem que fazer uma licitação. Concurso público. Em regra, claro que tem as exceções, pessoal, que é os contratados temporários, né, os cargos em comissão, mas em regra precisa do concurso público. Ele não pode chegar, chamar quem ele quiser para trabalhar na prefeitura, um exemplo, né? Tem que ser por concurso público. Eu sei que existem, né, as exceções. Então, pessoal, a lei que vai definir, tá, sempre essas restrições. Vamos fazer algumas questõezinhas agora, chegamos ao fim. Vou deixar esse slide para vocês baixarem também. A gente vai fazer algumas questõezinhas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Não esqueça também de deixar o curtir nesse vídeo, tá bom? Então, ó pessoal, regime jurídico administrativo, volta para mim. Regime jurídico administrativo. A administração agindo, atuando no ramo do direito público, ela já é de direito público, aqui ela está atuando também no direito público, com as prerrogativas, com os poderes que ela tem e com as limitações que a lei define, né? Ou seja, poderes, ela pode se impor a um particular, obrigando o particular, por exemplo, sempre o interesse tem que ser público, e as limitações ela tem que agir conforme a lei, beleza? Então, a gente vai fazer algumas questõezinhas muito bacanas agora. Vejo vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.